Me dá mais uma energia boa. Graças a Deus, nós estamos na casa de paz e amor, né? Nós estamos aqui já adentra a casa, já recebe essa energia, esse campo vibratório maravilhoso, que nos dá um pouquinho assim de ânimo, de força, de coragem para continuar. Os problemas são muitos, mas o amor de Deus é muito maior. Nós estamos firmes, valorosos, com Cristo no coração, seguindo o nosso caminho. Então, nunca esqueçam disso. Jesus no coração e vamos que vamos, cabeça erguida, pensamento positivo e siga em frente, que tudo dá certo. Ele fala assim: faça a tua parte que eu te ajudarei, não é isso? Então vamos fazer a nossa parte, né? Ó, só tem 2 horas de recado. Eu prometo fazer em 1 hora e meia, rapidinho, tá bom? Na Caspage, eu sempre falo da Caspage. Quem ainda não conhece a Caspage? Precisam conhecer a Caspage, lá em Guaianazes. Gente, sabadão, de manhãzinha, 8 horas da manhã, maravilhoso. Estou lá, aquelas pessoas, enfim, é um campo vibratório tão gostoso. E lá está precisando de psicólogos, tanto pode ser a opção presencial ou online. São várias necessidades. Instrutor ou professor de inglês, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. Instrutor de informática, aulas também presenciais, no mesmo horário, das 8 às 11h30. E evangelização infantil, tem tanta criança lá, gente com 2, 3 evangelizadores. Quem gosta de criança, vai lá abraçar uma criança, vai lá ajudar, colaborar. Faz que nem o meu compadre Gilberto lá, que entrou assim, e está até hoje na coordenação. Isso já faz quase 1000 anos. Vai lá. Não é, Gilberto? Agora, interessantíssimo, pessoal. Eu, pelo menos, gosto bastante, né? Almoço italiana, dia 24 de março, tá aí. Gente, aqui no Espásio Jardim, na rua Padre Estevão Pernetti, 276. Saindo daqui do Pais Amor, descendo aqui do lado. Dá para ir a pé. Espásio Giardino, Padre Estevão Pernetti. Na livraria tem convite super em conta, R$ 70, vale a pena. Quando eu vou para lá, eu me divirto, né? Enquanto eu não estou falando, claro, porque eu não paro de comer. É tão bom aquilo lá, gente. Tem vários itens aqui, mas eu estou passando. O mais importante, o almoço italiano. Participem. A gente só fala assim, moço, mas isso ajuda Paz e Amor, ajuda a Caspage, lá em Guanás, a Crepade, a manutenção de todas essas casas, os funcionários, nossas assistidas, enfim. É todo um complexo que envolve a estrutura dessas casas que muita gente não tem ideia ainda. Pena que nós não temos tempo de falar. Nós temos um grupo de estudo Boa Nova, que se reúne, iniciou agora, se reúne às terças-feiras, das 20h15 às 21h15. É o estudo do Evangelho, pessoal. Assim, bem detalhado, vale a pena. Peguem na livraria. Encontro amigo. Esse também é um outro momento, tem tanto online quanto presencial. O presencial, todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas, na sala Herculano Pires, no segundo andar. E online, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h15. Na livraria tem tem o Zoom, enfim, dá para vocês entrarem. Muita gente perde o modo de falar. Os irmãozinhos vão embora, fala assim, cansei de vocês, fui, né? Aí vai para o outro lado. Se divertem lá, a gente fica chorando aqui. Aí chora demais, chora que fica doente. Enquanto eles estão lá revendo os parentes, fazendo um monte de coisa. E nós aqui, nos lamentando, segurando eles. Vem no Encontro Amigo bater um papo, vem sentir o outro calor, o calor do amor no coração. Ó, curso de formação baseado na doutrina espírita. Isso é para educadores espíritas, às terças-feiras. Deixa eu ver que hora aqui que eu não estou. Das 20 às 21h30. Vale a pena. E curso doutrinário de evangelização infanto-juvenil, aos domingos,
O que eu recebo de pessoas aos domingos que vêm com criança, que ficam no salão, falam, gente, sai, sobe correndo essas escadas, leva a criança, deixa lá, deixa a criança se divertir, estudar, compreender, enfim, é muito bom. Minha filha está desde pequenininha, ela tem 14 anos. Quem disse que ela sai da evangelização? Ela está na mocidade, né? Que Deus nos abençoe, bom trabalho para todos. Boa noite a todos. Então vamos dar início ao nosso trabalho, já respirando profundamente, sentindo essa energia do campo espiritual, esses mentores amoráveis que estão conosco, já nos preparando desde o começo do dia. Então, para essa noite, nós vamos ter o Nathaniel, que vai fazer a mensagem para nós, vai ler. A Marisa vai ler o Evangelho. A Leila vai fazer a prece inicial. E na palestra de hoje, o Léo, o nosso querido colega de trabalho aqui, que vocês já conhecem muito bem, que está sempre aqui à frente, ele vai falar conosco sobre a fé que transporta montanhas. As vibrações a Alessandra vai fazer e a prece final a Laura. Então, que tenhamos um bom trabalho, muita paz. Então, vamos já nos acalmando e lembrando que Jesus está conosco em todos os momentos. Boa noite. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai. Sempre que orares, lembra-te de teus desafetos, daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afenizam contigo, daqueles que te inspiram menor simpatia, no entanto, estão sempre cruzando os teus caminhos, daqueles com os quais, muitas vezes, nunca dialogasse, mas vivem comentando a teu respeito, daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és, daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chances de reconciliação, daqueles que torcem inexplicavelmente pelo seu fracasso, daqueles, enfim, que, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a fé que transporta as montanhas. Instruções dos Espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança para que vejam a confiança que tonifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Senhor, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos nessa noite para os trabalhos. Permita, Senhor, que nós possamos estar receptivos e possamos também nos permitir envolvermos por essa atmosfera que nos envolve, para que possamos aproveitar realmente esse momento e que o Mestre querido volte o seu olhar para esses trabalhos para o trabalho que agora se inicia, iluminando também o nosso querido palestrante. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Que nessa noite de hoje nós possamos estar abertos já para receber
todo esse amparo da espiritualidade e que nessa troca dessa noite nós também possamos sair daqui hoje com a ideia de fé, né? De como nós vamos mover essas montanhas que o Evangelho nos propõe a movê-las, né? E compreender também sobre como é que está a nossa fé hoje, depois dos nossos desafios que a gente já viveu, daqueles que a gente está vivendo, e de que maneira a gente pode encontrar dentro do Evangelho a maneira de se apoiar e de continuar caminhando, né? Eu acho que o Evangelho lhe traz essa proposta. Assim como nós estamos em constante transformação e precisamos dessa nossa transformação interna, a nossa fé, ela precisa também ser trabalhada. Então, essa proposta de falar com vocês hoje à noite é que a gente já comece visualizando a fé, para colocar como uma imagem, como algo material que a gente está mais acostumado. Vamos imaginar a nossa fé como se fosse ou uma casa em construção, ou naquele jardim, naquele pomar que a gente tem a necessidade de trabalhar diariamente. Dessa forma a gente consegue trazer já desde o início o que é de fato a construção da fé, a fé trabalhada para que ela dê bons frutos, e também pensar na ideia de estruturar uma base de uma casa com uma fé bem consistente. Então, essa é a proposta inicial para a gente começar pensando na fé. E quando a gente começa a estudar um pouco, ler, se aprofundar sobre a fé, a gente começa a procurar uma palavra tão pequena e nós percebemos que, além da profundidade que ela tem, nós temos muitas interpretações, muitas características que elas são descritas, né? A gente tem desde aquela descrição da palavra do dicionário até aquela descrição mais espiritual que depois a gente vai ver que Emmanuel traz por nós, e aí vem uma profundidade espiritual muito grande. Então, para a gente contextualizar a fé, né, sobre como a gente encontra no dicionário, nas traduções, eu vou trazer, mas não é o foco a gente se prender nesse ponto específico, né? A gente, sabendo isso, a gente encontra que a fé ela tem origem, né, a palavra fé, no grego, e do grego pistia, que significa a capacidade de acreditar. A proposta dessa noite é também a gente se questionar, uma vez que a doutrina espírita nos proporciona ter uma fé mais raciocinada, a gente ampliar o nosso olhar sobre se de fato a fé é só acreditar, porque a gente vai compreender que não é só acreditar. A fé envolve outras coisas mais. Então, guardamos esse acreditar, mas como a proposta é raciocinar em torno do Evangelho, em torno do que ele propõe, a gente vai compreendendo ao longo dessa noite que não é só acreditar, é algo além. Quando a gente leva para o latim, a palavra fé vem de fides, que aí significa fidelidade. Então, a gente começa a perceber que todo ato de fidelidade geralmente tem uma relação com alguma relação cotidiana. Então, a nossa fidelidade à nossa família, ao nosso marido, à nossa esposa, e aqui a proposta é falar da nossa fidelidade com Deus, a nossa fidelidade para com Ele, né? Como é que a gente vai se relacionar com Deus? Porque a fidelidade envolve relação familiar, mas a proposta é refletir sobre como está também a nossa relação com Deus. Como é que a gente tem se relacionado com Ele? A gente tem se revoltado nos momentos difíceis? A gente tem agradecido porque está passando por momentos bons? Reflexões para a gente já ir trazendo e também não deixando daquela maneira pesada para cada um de nós, mas de maneira que a gente comece a adubar aquele solo, comece a fazer aquela base daquela construção com uma fé bem compreendida. E aí a gente vai pensando, com certeza, muitos de nós perguntamos, né? Mas o que é a verdadeira fé? O que é? Né? Como é que acontece esse desenvolvimento? Né? Essas são definições que a gente viu, mas que elas, se forem levadas mais no campo do sentir, ela vai trazer muito mais profundidade do que só a tradução. Né? O sentir vai fazer com que a gente entenda que não é simplesmente nós acreditarmos que nós vamos desencarnar e que depois nós vamos reencarnar.
nós vamos entendendo que existe uma explicação por tudo que traz disso, por trás dessas coisas, né? E a doutrina espírita vai colocando um holofote, e eu falo da doutrina espírita porque aqui é a nossa religião que nós estamos, mas com certeza nós temos outras que também podem se enquadrar numa fé que é raciocinada. Aí a individualidade de cada uma e a importância de cada uma delas também. Mas aqui, como a gente fala da doutrina espírita e nas obras a gente lê muito sobre isso, sobre essa proposta de clarear, de compreender, de esclarecer, a gente vai entendendo que isso vai ficando mais claro com o tempo, né? E para a gente construir essa base mais sólida, a gente vai recorrendo ali ao Evangelho. Nesse mesmo capítulo 19, no item 6, Kardec vai nos falar. No seu aspecto religioso, a fé e a crença nos dogmas particulares a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. O Espiritismo ele não tem dogmas, mas outras religiões trazem esse ponto específico. E aí, cada uma tem o seu ponto particular. Para nós aqui, importante entender o que é, qual é a proposta, o que está por trás do Espiritismo, por que a gente reencarna, o que a gente vem fazer de fato aqui, compreendendo isso. Enquanto nas outras religiões existe a necessidade também, quando a gente fala de fé raciocinada dentro desses dogmas, procurar entender. Mas aí vem a base para fazer sentido. Eu acreditar em algo que eu realmente entendo e que ao longo do caminho, aquilo, quando eu precisar, vai me dar um suporte. Não simplesmente acreditar por acreditar, porque é aí que geralmente a gente vacila na nossa fé, quando a gente não compreende, né? Então, aceitar tudo sem o crivo da razão, do bom senso, mesmo na religião, isso é muito importante para nós. E eu acho que é isso que toda vez que a gente vem aqui, a gente precisa ir adubando essa terra, compreendendo melhor, buscando entender melhor as particularidades do Evangelho, ou por vezes entender, buscando nas obras ali alguma dúvida que a gente traz e que ainda não está bem esclarecida. São formas da gente ir lapidando e desenvolvendo a nossa fé, né? E aí a gente consegue compreender, vocês já viram que a gente tem dois tipos de fé. A fé que pode ser totalmente cega, eu não sei porque eu acredito naquilo, ou eu vejo a fé só como simplesmente eu acredito em Deus, e eu sigo a minha vida, não significa estar errado. Mas no longo da nossa jornada, quando a gente tem alguns desafios, ou tem a nossa fé colocada à prova, nem sempre isso vai ser suficiente para nos sustentar. Então, a gente, nesse desenvolvimento de buscar, entender, se questionar, nós vamos, quando esses desafios vêm, aprendendo um pouco mais e praticando. É um exercício em que eu busco e eu coloco em prática, e assim a minha fé vai ficando mais firme, ela vai se tornando uma árvore ali mais firme, com raízes mais fortes, a minha casa com um concreto mais firme, com uma base sólida, para que eu consiga seguir me desenvolvendo. Então, esse é um bom caminho para a gente seguir refletindo. No Evangelho, a definição de fé cega que ele nos traz é que a fé cega, ela nada examina, ela aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Então, não compreendendo aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, eu aceito, mas eu não entendo por quê. E aí, Kardec continua nessa descrição. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Então, compreendendo mais, nós entendemos melhor e nós saímos dessa nossa cegueira, né? Em que a fé ela vai se desenvolvendo e nós vamos aprendendo também com ela. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Isso é outra coisa que está lá no Evangelho. Então, aquela luz para que a gente continue buscando a leitura, para que a gente busque continuar se relacionando com Deus, mesmo nos momentos difíceis. Aproveitar a oração, cultivar os hábitos da prece toda manhã,
durante o dia, quando a gente perceber que tem algum desafio que nos coloca a fé à prova, uma relação difícil que a gente muitas vezes acha que não vai conseguir dar conta de contornar e manter o equilíbrio, a fé sempre é um meio de nos relacionar com Deus. Então, talvez a nossa reflexão também seja hoje como é que a gente tem, durante o dia, refletido essa relação com Deus. A gente só está pensando no final do dia, quando a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer. O Espiritismo traz isso, mostrar para nós os nossos passos e nós termos consciência de cada um desses passos, para que a gente consiga angariar forças para todos os desafios, né? E se questionar em que a minha fé tem se apoiado, aonde que eu estou buscando esse apoio, né? É seguro iniciar uma relação com alguém sem você saber nada sobre ela? Aqui nós sabemos da grandiosidade de Deus, nós sabemos da obra de Jesus, mas a gente está buscando se relacionar melhor? A gente precisa na nossa rotina sempre se desafiar a se relacionar melhor com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho. Mas Deus, na sua bondade, Ele está sempre ali olhando por nós. Mas como é que a gente está agindo quando Ele coloca um desafio para nós no dia a dia? A gente está se revoltando? Como é que a gente está agindo? Comecemos a refletir sobre isso, para que essa relação entre busca da nossa parte até Ele, ela seja sempre frequente. E não aquela relação de que depois que as coisas não estão bem também, a gente vai buscar correr atrás do prejuízo. Então a construção dessa fé, dessa nossa árvore, fazendo esse movimento, vai tomando forma e ela vai também nos abagajando para as coisas que precisamos passar, não é? E aí a gente continua ainda sobre isso no Evangelho, né? Refletindo sobre esses detalhes. E aí a fé cega, voltando na fé, é como se a gente chegasse às 6:30 da tarde, ali para atravessar o farol da radial, e alguém chegasse para o nosso lado e falasse assim: ó, fica tranquilo, você pode fechar seus olhos e atravessar que não vai acontecer nada. Você não tem fé? Essa é a fé cega. Então, e a gente reflita sobre isso. Qual é o caminho que nós estamos dando para a nossa fé? Nós estamos aceitando tudo sem refletir, nós estamos caminhando sem pensar no nosso próximo passo. Como a gente tem feito isso para sair, tirar essa fé cega e esse passo sem controle, né? E aí o Evangelho sempre nos traz a necessidade de nos aproximar da verdadeira fé, né? A nossa fé raciocinada. E o Evangelho ele vai reforçar a questão da fé raciocinada. A fé que se firma na verdade por base é a única que tem futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro, na obscuridade, também o é na plena luz. Então, o conhecimento aqui, ele não é só para as nossas relações profissionais, para as outras áreas da vida. O conhecimento também na religião, naquela religião que nós escolhemos, ele precisa ser trabalhado. E aí a gente encontra dentro do Pentateuco de Kardec, de todas as obras, tantas obras enriquecedoras que lá tem muitos esclarecimentos para nós. Se nós formos pensar no Livro dos Espíritos, são 1009 perguntas. Eu duvido que não tenha uma que nós tenhamos conflitado ao longo da nossa vida, em todos os âmbitos, que lá não tenha uma resposta esclarecedora para nós. Lá vai ter esclarecimento desde provas da existência de Deus, sobre a reencarnação, qual é a necessidade, por que ela ocorre, como ela ocorre, o que são os elementos do universo. Então é aquela junção de ciência, religião e fé. Nós precisamos lembrar sempre desse nosso tripé que a doutrina espírita nos esclarece. E esse convite, nesse desenvolvimento, ele vai fazendo com que a gente caminhe com autonomia, porque a gente entende a fé já de uma maneira mais clara, né? Os nossos passos vão tomando mais firmeza no nosso destino espiritual. E esse desenvolvimento, principalmente naquilo que compete a nós. Nós vamos fazer a nossa parte. E aí
vem um movimento que eu acho que é o mais difícil, que é a gente saber entregar a Deus o que não nos compete. E aí, para mim, essa verdadeira descrição de fé. Fé é entrega, é você se entregar a Deus, é você entregar a Ele aquilo que tem acontecido na sua vida no favorável, mas principalmente no desfavorável, e entender que se você fez tudo aquilo que você podia, mas mesmo assim as coisas não estão dando certo, é porque tem um propósito por trás disso. E sem dúvida nenhuma, nós vamos compreender depois que aquela chuva passar, depois que aquele desafio passar. Então a fé, a mensagem que talvez fique para essa noite, seja que, se fosse para descrever a fé em uma palavra, seja entrega. Porque a gente entrega tudo aquilo que acontece, mas não é aquela entrega com uma venda nos olhos, é aquela entrega porque a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom, Ele é causa primária de todas as coisas, e por aí a grandiosidade dele nos falta palavras. Então, levando por esse lado, a nossa fé, ela fica mais leve, ela fica mais raciocinada. E a gente precisa ser sempre honesto. Nem sempre é fácil a gente manter a fé quando as coisas não vão bem. Quando vai bem, geralmente a gente segue a nossa vida e não para pensar. E aí quando vem aquele calinho ali no pé que a gente começa a refletir, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Qual que é a necessidade de eu trabalhar isso? É aí que a gente começa a refletir, aí que a gente começa a se movimentar, porque a inatividade na fé também não ajuda a conseguir prosseguir na nossa rotina, né? E o Evangelho nos diz, a fé sincera é sempre calma, confere a paciência e sabe esperar, porque ela, apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar no fim. E aí a maior certeza é que não tem fim, porque a gente sabe que, terminada essa existência, outras virão, aprenderemos novamente aquilo que não conseguimos aprender nessa vida, mas esse movimento de entrega da nossa parte faz com que a nossa árvore já esteja num tamanho mais formado, em que a gente comece a ver algumas frutas, a nossa casa já mais estruturada, e aí isso nos motiva cada vez mais a buscar. Quando a gente ainda achar que a nossa fé é vacilante, né, a gente precisa lembrar dos grandes exemplos que nós tivemos ao longo dessa jornada do cristianismo no nosso planeta Terra, né? A gente lembrar também desses obreiros, desses apóstolos e de Jesus Cristo propriamente, que eles não tinham uma fé inativa, eles tinham uma fé ativa. Eles estavam sempre em movimento. Eles iam até as regiões para disseminar o cristianismo, para falar sobre os ensinamentos do Cristo. Então, aí a gente também vê mais uma vez que a fé sem atividade, sem a reflexão e o movimento ativo, ela também ainda é falha. Então a nossa atividade se faz muito necessário. A gente precisa sentir que isso nos impulsiona, né? E aí a gente vê, quando nós pensarmos que nós falhamos ainda, e que todos nós falhamos na nossa fé ainda, a proposta é desenvolver aquilo que nós temos de bom, aquela nossa chama que ainda está aí acesa, que a gente consiga alimentar para que ela consiga se ampliar e não nos jogar para baixo. A ideia aqui é perceber as nossas potencialidades e ir trabalhando. Se a gente for falar dos apóstolos que ainda assim tiveram seus erros, nós vamos lembrar de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas negou 3 vezes, mas ele não se contentou. Ele refletiu, percebeu o erro mesmo, já sabendo que isso seria ocorrido, e ele foi, continuou, trabalhou na seara do Cristo, pregou e por aí foi. Outro exemplo para todos nós, que com certeza conhecemos, Paulo de Tarso, como perseguidor do cristianismo, se tornou, depois de passar pela transformação na estrada de Damasco, ele viu ali uma transformação na sua vida. De perseguidor, ele virou um dos grandes disseminadores do cristianismo por todo o nosso país, por todo o nosso planeta. Então, não achamos que, por mais que tenhamos as nossas falhas, que nós não somos capazes de transformar a nossa fé
mover as nossas próprias montanhas, para que a gente consiga lapidar cada uma desses pontos importantes, né? E lá no Evangelho também nós vemos que a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa, ela não pode adormecer. Então, se nós nos encontramos com a nossa fé mais adormecida, que hoje, depois dessa noite, a gente consiga colocar ela em mais movimento, em mais leitura, em mais relacionamento com Deus, para que a gente consiga alcançar aquela nossa verdadeira fé. E aí, para finalizar, eu vou passar para vocês, eu vou fazer uma leitura aqui do livro, que é a descrição de fé, do ponto de vista de Emmanuel, no livro Consolador. Numa reunião mediúnica em Pedro Leopoldo, Chico Xavier fazia, junto da equipe de trabalho, alguns questionamentos para Emmanuel. E aí ele deu uma das respostas sobre o que é ter a real fé. E aí, feita a pergunta, poder-se-á definir o que é ter fé? A resposta vem. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, essa última frase, faça-se no escravo à vontade do Senhor, a descrição plena da nossa entrega, do nosso movimento de entrega a Deus. Então, que nós nessa noite de hoje possamos sair daqui certos de que precisamos buscar a Deus, precisamos entregar essa relação de muita sinceridade, de muita honestidade com Deus, de também não alimentar a nossa fé sem o movimento. Possamos distribuir aquilo que nós aprendemos com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque só assim nós construiremos uma relação melhor com Deus, e a verdade também seja assim, dia a dia, implantada no coração de cada um de nós. Uma boa noite a todos. Obrigada, Léo, pela palestra, por todas as instruções, pela forma carinhosa de nos acolher e nos mostrar que a fé é a fidelidade a Deus, a Jesus, a seu Evangelho, aquela certeza que brota do nosso coração de que a vontade de Deus se fará em nós. E nós precisamos acreditar, ter fé, ter uma fé ativa, ter uma fé que vai atrás, que não fica parada. Estarmos aqui é uma prova da nossa fé no Evangelho, em Jesus. Recebermos o passe, que a espiritualidade e que todos os médiuns deste trabalho já se prepararam durante o dia para passar para nós essas boas energias do plano espiritual, é a nossa fé em Jesus, no seu Evangelho, de que nós podemos nos modificar, de que nós podemos fazer a diferença nesse mundo de Deus. Neste momento, do mais alto dos céus, do Hospital Alvorada,
da Capela da Irmã Clara, descem luzes brilhantes e elas vão chegando aqui no salão, pelo nosso coronário, abrindo um vértice tão lindo, transparente, recebendo essas pétalas de orvalho brilhantes, e iluminam os nossos pensamentos, iluminam o nosso cérebro físico, iluminam a nossa mente, de forma a que nós consigamos transformar todos os nossos pensamentos de dúvida, de medo, de agonia, em fé, em esperança, em caridade. Pensamentos que fazem com que o nosso frontal brilhe muito numa cor alaranjada. E através dele nós consigamos também mudar a atmosfera desses nossos pensamentos, colocando ali positividade, colocando ali fé, colocando ali paz, colocando a certeza de que nós vamos, dia após dia, pelos desafios que a vida nos oferece, nós vamos vencendo cada um deles, conforme eles vão aparecendo. No laríngeo, uma cor rósea faz com que as nossas palavras sejam mais acolhedoras, mais amigas, mais positivas, para conosco mesmo. Que nós pensamos, nós vemos, nós falamos, e isso tudo tem um caminho entre pensar, olhar e falar. E nós devemos prestar atenção que as palavras que saem da nossa boca vêm dos nossos pensamentos, do nosso coração. Quais as palavras que emitimos? A espiritualidade trata o laríngeo na região da garganta de todos nós, fazendo com que dali nós consigamos emitir boas palavras, que nós consigamos emitir bons pensamentos transformados em palavras para todos aqueles que se achegam até nós. No nosso cardíaco, uma luz rosa, intensa, acalma e faz com que o cardíaco brilhe cada vez mais, fortalecendo o nosso sistema cardíaco, o nosso sistema de veias que percorre por todo o nosso corpo físico, o nosso esplênico gástrico, na região da nossa barriga, recebe uma cor verde e faz com que a nossa digestão melhore, com que o nosso corpo funcione melhor. O genésico acalma as nossas energias que estão precisando ser acalmadas e elevam aquelas energias que precisam trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Descendo essas energias pelas nossas pernas, plantas dos pés, chegamos ao básico, no ponto mais baixo da nossa coluna, e vamos nos iluminando vértebra por vértebra, sendo luz com o Pai. Estamos energizados e toda essa luz nós emitimos para o nosso planeta Terra, tão necessitado de paz, de amor, de caridade e de ações com que façam com que essas palavras se tornem realidade. Essa luz vem se achegando ao nosso país, à nossa cidade, ao nosso bairro, aqui, nessa casa de paz e amor. E nós, pelos nossos pensamentos, as levamos ao nosso lar. Local de aprendizado, local de amor, local onde nós devemos acolher aqueles que estão aqui nessa jornada conosco mais de perto. E nós agradecemos a luz, a paz, o amor. Neste momento nós vamos imaginando a nossa garrafa de água, a espiritualidade maior, que trabalha nas florestas, nos rios, nos lagos, colocando ali a medicação que cada um de nós precisa para seguir adiante. Se estamos em tratamento médico, nós podemos tomar essa água junto com a medicação e com fé, com aquela fé que transporta
as montanhas, os desafios, os obstáculos que nos são colocados. É ali que a nossa fé vai se transformar em amor, se transformar em realidade. Que toda essa fé que nos foi apresentada na palestra de hoje, aqui no trabalho pelo passe aplicado pelos nossos amigos médiuns, pela transformação da nossa água na medicação que tanto nós necessitamos, nós vamos só agradecendo e pedindo a prece final para o encerramento dos nossos trabalhos. Vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade deste aprendizado. Agradecemos a Ti, Pai, por essa árvore, por essas raízes que está aí plantada e que nós podemos colher os nossos frutos. Agradecemos, ó Pai, por essa fé que nós temos e sabemos que aqui estamos, porque somos os escolhidos também. Tanto quanto lá os nossos queridos apóstolos foram escolhidos, nós também aqui nesse planeta Terra estamos sendo escolhidos para este aprendizado, e que nós possamos fazer essa entrega de amor, de fé, de carinho para nossos familiares, distribuir essa fé a partir da caridade, a partir da esperança de dias melhores. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conduza para nossas casas com muita fé, com esperança e sabendo que na próxima semana aqui vamos estar para novos aprendizados. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que tenhamos uma ótima semana, na certeza da companhia de Jesus e desses benfeitores da nossa casa. Que Fonte de luz, paz e amor em Jesus.